Agora, Lu, uma pergunta que é minha, nossa, aqui tá no nosso cronograma, mas muita gente perguntando aqui. Você está preocupada com o novo governo agora de esquerda em termos taxação de dividendos sobre as ações? Não vou nem falar em fundos imobiliários, que eu não acredito que vai acontecer com os fundos imobiliários. Mas sobre ações, qual a sua opinião? Olha, André, preocupado obviamente todos estamos, né? Mas não é uma preocupação do tipo, a estratégia vai acabar, nem nada do tipo, né? Muitas pessoas não sabem, mas até 95 o dividendo era tributado. Inclusive, lá atrás, quando o Bartz começou, no livro conta isso, né? As empresas tinham uma prática muito recorrente de remunerar o seu acionista via bonificação. De 95 para cá, isso ainda tem, obviamente, mas isso reduziu bastante esse tipo de remuneração, porque é mais interessante você distribuir via dividendo. Os agentes econômicos, via de regra, vão sempre fazer o cálculo de como é que eu pago menos imposto. Isso se chama eficiência tributária. Todo mundo pensa nisso lá nas grandes empresas. Então, o que a gente pode ver de movimento de efeito prático para o investidor, se os dividendos voltarem a serem tributados, é basicamente como se todos os proventos dele fossem um juro sobre capital próprio, que hoje já é tributado em 15% na fonte, né? Mas o acionista basicamente não vê esse efeito, porque ele já vem descontado do efeito de imposto de renda. Então, na prática, vai ser esse o efeito, né? Você vai ter o sócio lá, mais um sócio lá, o governo de novo, né? Mas, de novo, eu acho que essa briga também é longa, tá? A gente não pode banalizar o assunto. Não é simplesmente mudar o tributo de mão, porque a gente tem que pensar também, de novo, empresas são agentes econômicos que vão querer pagar menos imposto. E existem subterfúgios para isso. Então, você pode fazer recompra de ações, você pode fazer outros movimentos como bonificação, para que você continue remunerando o seu acionista. Lembrando que boas partes das empresas no Brasil têm um controlador definido. Controladores que vivem de dividendos, que vivem de remuneração do capital das suas empresas. Então, a estratégia de maneira nenhuma vai se extinguir, porque ela não se extinguiu no resto do mundo que tributa dividendos, né? Esse é um dos argumentos. E segundo, a gente vai ter que discutir isso num aspecto muito mais amplo, tá? Porque não é simplesmente você tributar o dividendo, isso precisa ter uma compensação de carga também, a redução do IRPJ, senão não há empresa que aguente. Então, a gente vai precisar fazer uma discussão bastante ampla de reorganização, né, de uma reforma de fato tributária, para que haja a simplificação, para que haja a redução da carga geral tributária, né? Eu acho que uma das coisas que Paulo Guedes provou nesses últimos anos é que, não sei se todo mundo conhece, a curva de Laffer. Quando você tenta aumentar a arrecadação, aumenta os impostos, a arrecadação vai subindo até que chega num momento em que você aumenta os impostos e a arrecadação começa a cair. É quando você vê uma saturação. Ninguém mais, o Brasil, não pode suportar mais pagar impostos. A gente já viu a revolta do pessoal. Já é altíssimo, né? Já é altíssimo, um dos maiores do mundo. O que justifica hoje o Brasil não tributar dividendos. Então, a gente precisa conversar sobre esse rebalanceamento, vamos dizer assim. Reduzindo a carga tributária nas empresas, aí sim a gente pode conversar sobre uma tributação dos dividendos. É que, infelizmente, no Brasil, quando você dá o dedo, querem a mão, depois querem o braço, depois, quando você vai ver, você foi completamente engolido por uma política ineficiente, né? Então, obviamente, esse é sempre um alerta que acende, né? Acende a luz vermelha aqui em cima, mas não é algo que, de fato, penalize a estratégia. A nossa grande preocupação, quando a gente lutou contra isso agora em 2021, por mais que nós pensássemos muita coisa junto do governo, a gente foi contra a reforma tributária proposta, porque era hedionda, de fato. Você tinha um aumento total da carga tributária, não haveria essa compensação dentro das empresas, quer dizer, não traria benefício nenhum para que elas continuassem investindo, ao mesmo tempo em que você penalizaria o pequeno investidor que acabou de chegar na bolsa. Quer dizer, a gente começou a ver um movimento do pessoal vindo e agora a gente vai tributar. E aí eles já, coitados, desistem também, né? A pessoa fica... Exatamente. Né? Então, poxa, quem ganha menos de 20 mil de dividendos por mês deveria ser isento dessa tributação, para você incentivar o pequeno investidor a continuar na bolsa, né? Você desestimular esse tipo de público é muito frustrante, né? E hoje, em média, os aportes que as pessoas fazem quando chega na bolsa é de, em média, R$200. Então, quer dizer, você não vai estar penalizando o tubarão, você está penalizando ali o pequeno investidor mesmo que fez um esforço de poupança e, tá acreditando no mercado. É isso que acontece lá fora. Então, eu acho que é todo um sentido de proteção a esse tipo de investidor
E, de novo, uma conversa um pouco mais ampla. A gente vai precisar sentar à mesa, né? Todos os entes, claro. E conversar sobre uma reforma ampla tributária, né? Vamos ver.